Glória a Deus, amados irmãos, aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 2 de julho de 2025, amém? Amados irmãos, para cada irmão que me acompanha, sabe que eu tenho trazido no canal, né? Esse canal foi aberto por obediência ao Senhor e tudo que eu faço é por obediência ao Senhor, não por minha conta própria, amém? E para relatar tudo o que o Senhor me mostra, Ele me pediu para estar deixando gravado nesse canal, que de uma forma ou de outra Ele iria estar utilizando essas mensagens para falar com o teu povo. Glória a Deus por isso. E tenho recebido visões e revelações de coisas profundas, de mistérios que o Senhor tem trago e que de uma certa forma às vezes são surpreendentes também. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, eu vi que em um determinado tempo para cá, muitos irmãos, muitos profetas, atalaias que o Senhor tem levantado nesse último tempo, em vários lugares do mundo, tinha recebido revelações de extraterrestre e começaram a falar sobre isso. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás em relação a esses temas, porque eu queria uma revelação de acordo com a palavra do Senhor e perguntava ao Senhor se isso é certo e que Ele trouxesse revelação a mim pessoalmente para saber se isso vinha da parte dele ou não. Glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor nos ensina a analisar todas as coisas e reter o bom. Gênesis 6 fala a respeito dos Néfilins, que os anjos têm relações com as filhas dos homens e têm filhos gigantes, aonde o Senhor vê que a maldade cresce muito e o Senhor tem a necessidade de trazer o dilúvio na época de Noé, justamente por causa dessa maldade que esses descendentes dessa hibridação trouxe para a terra. Então, amados irmãos, a Bíblia realmente afirma indício de determinadas hibridações. Orando em 2024, no início de 2024, o Senhor trouxe uma revelação e eu já comentei sobre ela a respeito dos extraterrestres, que eles falam que vão voltar e que vão estar no meio nosso. A gente sempre vê pessoas falando a respeito disso e a gente olha meio desconfiado para essa história, não é verdade? Mas o Senhor me dá uma revelação, me dá um sonho em 2024, falando a respeito disso e a respeito do engano que estava sendo preparado, que era um engano alienígena para a igreja. Então, eu vejo nesse sonho que eu vejo um alienígena, um extraterrestre, tá? Um ser que aparece e ele se transfigura em anjo de luz e o seu corpo fica todo cheio de luz com a cor da glória de Deus. Era como se esse ser tivesse revestido de glória. E esse ser entrava no meu sonho, nessa revelação que o Senhor me dava, esse ser entrava nas igrejas e muitos irmãos, muitos líderes eram enganados por esse poder que era demoníaco, que era demônio. O Senhor me fazia ver que eram demônios se transfigurando com a ideia de seres extraterrestres, mas se transfigurando em anjos de luz e trazendo enganos sobre a igreja, trazendo milagres e muitas outras maravilhas fazendo no meio do povo de Deus. Então esse foi o sonho que o Senhor me deu e colocou em mim a certeza de que são demônios. Amém? São anjos demoníacos, anjos caídos. Então, eu orando mais sobre isso e
perguntando mais ao Senhor sobre isso e esperando a revelação. Depois de já passar um tempo haver esquecido sobre esse tema, o Senhor me traz um sonho. E esse sonho o Senhor me trouxe semana passada. Esse sonho é que eu vejo um sangue saindo de um ser. Um sangue negro, pegajoso, parecido à cor do petróleo. E a textura do petróleo, porém um pouco mais viscoso do que o petróleo. Corria das veias desse ser. E eu sabia que esse ser era esse extraterrestre que tinha esse sangue negro. Saía dessas veias e dessas veias era tomado esse sangue e era levado para a preparação de medicamentos. E no meu sonho eu via a preparação desses medicamentos e esses medicamentos estavam saindo. Me falava assim, a próxima remessa da medicina, eu entendi que era vacina. A próxima remessa da medicina será toda dessa contaminação. Terá contaminação. Então, quando essa medicina sai, eu vejo que eu estou ainda vendo a visão e eu vejo que algum grupo de pessoas, algumas pessoas, tomam dessa medicina. E imediatamente, quando elas tomam dessa medicina, ela se transforma e o seu sangue, eu posso ver dentro das suas veias e eu vejo que o sangue delas já não é vermelho, é totalmente negro. Elas foram totalmente mudadas, o seu DNA foi totalmente mudado, o seu interior foi totalmente mudado. Então eu posso ver isso, mas imediatamente quando eles são transformados nesses seres, essas pessoas humanas são transformadas nesses seres, um ser angelical que estava comigo nessa visão me tira desse lugar, porque eu entendi que já não podia eu estar nesse mesmo lugar com esses seres, porque nós não tínhamos nada mais com esses seres estavam de uma certa forma distante de nós agora, eram como se eles pertencessem a outro grupo e havia uma separação entre nós agora, e eu não devia estar no mesmo lugar que eles. Então eu era retirada. Eu sinto essa mão tocar-me, essa força me retirar desse lugar, mas eu ainda continuo admirando a visão, porque me causou assombro ver a transformação dessas pessoas, porque eu vi a transformação dessas pessoas, então me causou assombro. Então eu só continuava olhando, e o ser que estava comigo, que era um anjo do Senhor, me tirava dessa visão. Era como se eu saísse, mas de costa, porque eu continuava colocando atenção nisso. Então, amados irmãos, depois passou 3 dias mais ou menos, o Senhor me dá outro sonho e outras revelações. E foi muito interessante e eu creio que muito importante para nós compreendermos determinadas coisas que começaram a acontecer desde um determinado tempo para cá, que o Senhor nesse tempo da graça tem considerado como abominação no altar dele. Você vê no Velho Testamento as abominações que acontecem naquele tempo, mas no tempo da graça, que são esses 2000 anos depois de Cristo que nós estamos vivendo, não podemos relatar e não há nenhum relato ou escrito que podemos ver. Assim como o Velho Testamento está descrevendo as abominações para nós, então as abominações não é que terminaram ou acabaram, eles continuam praticando as abominações. No entanto, o Senhor ha dado muita revelação
de, por exemplo, hibridação de seres, de animais, de outras espécies com outras espécies, plantas. Isso tudo é abominação para o Senhor e o Senhor não tem permitido essas coisas. No entanto, o Senhor me mostrou grupos de cientistas trabalhando em lugares secretos, debaixo da terra, com laboratórios totalmente escondidos. E o Senhor me mostra como eles estão preparando determinadas fórmulas ou determinadas pesquisas e avanços que eles estão entrando. Para o Senhor, isso é uma abominação terrível. Então, a abominação para o Senhor, ela ainda continua, e isso é que nos dá o motivo da vinda de Cristo também, porque a maldade do homem se multiplicou nesse tempo, junto com a ciência, assim como nos informa Daniel, falando que no último tempo a ciência ia se multiplicar de uma grande maneira. Amém, amados irmãos? E o outro sonho que eu tive, na realidade foram um sonho, eram em 3 partes diferentes e ambientes diferentes. Como o Senhor sempre tem feito, Ele tem me dado sonhos e às vezes abrange 3 temas que ao parecer é diferente, mas está relacionado porque o Senhor está trazendo revelações de tempos passados. Esse especificamente são revelações de tempo passado e do que aconteceu e da época que aconteceu. Glória a Deus por isso. Mas como estamos falando dos reptilianos, como estamos falando agora dessa mutação, estamos falando da hibridação e desses seres, vou contar o segundo primeiro. Amém? O Senhor me leva no ar, tá? Ele me eleva no ar porque eu sei que eu estou no ar, porque estou vendo um avião, mas o avião está em movimento para um determinado lugar. No caso, ele está voltando para a Terra, nessa visão. O Senhor me faz parar de frente à cabine, do lado de fora, e esse avião está em movimento, e eu começo a olhar dentro da cabine para ver o que havia ali. Então eu vejo o motorista, não, o piloto do avião, e o Espírito me informa que esse piloto ele havia ultrapassado os limites. Eu entendi que foram os limites da Terra, que ele havia ultrapassado os limites. E na hora que ele estava chegando nesses limites, que é um limite que não deveria ir com esse avião, ele chega nesse determinado limite, ele é abduzido junto com esse avião e é levado por esses seres extraterrestres ao seu sítio, ao seu lugar, aonde eles vivem. E ali o Senhor me faz entender que esse piloto passa por experimentos e passa por modificações genéticas, aonde eles fazem experimentos no corpo desse piloto e faz essa modificação genética nesse piloto. Então, o que acontece? Nessa visão, o Senhor me fazendo perceber isso, eu olho, eu vejo o piloto, mas atrás do piloto eu vejo que havia um banco e nesse banco havia uma pessoa, que eu olho muito bem para saber quem era essa pessoa e resulta que não era uma pessoa, era um ser. E esse ser era verde, acinzentado, tinha mais ou menos o tamanho de menos de 1,5 metro, mais ou menos, era pequeno. E eu posso ver o seu rosto e eu vejo que ele não tinha aparência. Quando eu vejo que não havia aparência nele, então eu nessa visão me acerco, ou seja, chego mais perto o meu olhar para ver os detalhes desse rosto, porque ele não tinha rosto e eu queria saber quem era esse ser e do que se tratava. Então, quando eu
acerco a minha mirada, acerco os meus olhos para poder ver seu rosto, eu vejo as suas características. E as suas características eram de um réptil, seu rosto misturado com o rosto humano. Antes ele não tinha forma, mas depois ele começa a ter forma. Mas em relação ao seu rosto, em relação a essa modificação que ele passou, fez com que ele tivesse uma aparência mais ou menos humana, mas ele continuava com uma pele muito lisa no rosto, muito lisa a pele parecia uma borracha, sabe? Algo muito assim macio. E essa cor, ele não tinha rugas ou aparência, como eles dizem que tem aparência tem escama na pele, não. Era muito liso, é totalmente diferente de todos os desenhos que aparecem na internet em relação a esses seres. E o seu rosto, ele tinha um osso mais parecido com a cara de uma cobra, tá? Um rosto onde não havia nariz, havia narinas, mas não nariz, a boca pequena, parecida com do humano, mas era pequena, os olhos pequenos também, não eram olhos grandes, era olhos mais com um semblante mais humano, humanizado, a boca mais humanizada, nariz, parecia nariz de serpente, eram as cavidades, o rosto tinha aquele osso, aparência de serpente, réptil. E eu observava esses ossos no seu rosto, porque eu queria saber a sua aparência. E o que o Espírito do Senhor me fez perceber, ou seja, me ensinou sobre isso, foi que houve uma troca através desse piloto de informações genéticas, aonde ele serviu de experimento, tá, para esses seres, e esses seres, através desse experimento também, modificaram a resistência desse ser, aonde a aparência dele agora, que não era humana e que não tinha rosto, agora começa a ter um rosto, porque ele ganha com o DNA humano, ele ganhou uma resistência para sobreviver neste mundo, sobreviver às estações e sobreviver a este mundo, porque antes era impossível entrar nessa atmosfera. Então aí eu compreendo, mas esse motorista também, eu vejo que ele está levando esse ser como troféu, porque ele ofereceu uma troca, ele se deu para experimentos lá, e a troca, o pagamento que ele recebeu foi trazer esse ser para que os cientistas daqui experimentassem também com ele. Então, assim, amados irmãos, foi de uma certa forma forte essa revelação, de verdade, me chocou essa revelação. Para mim foi algo forte de ver, porque, como eu expliquei no início do vídeo, eu sempre tive um pé atrás em relação a esses seres, a essa hibridação. Mas aí o Senhor me revela que realmente houve isso numa determinada data. Depois, o primeiro sonho na realidade
Só concluindo. Então eu estava vendo como foi feita a primeira hibridação, tá? E como ficou a aparência do primeiro híbrido. E então ele tem, ou seja, ele se descreve como uma pessoa, tá? Órgãos, tecidos que contém células com gênese diferente do resto das pessoas, órgãos ou tecido. Produção de um híbrido, né? É a partir de 2 indivíduos, tá? De distinta variedade, raça ou espécie. Por causa dessa hibridação, aí tornou possível entrar no planeta. Glória a Deus, aleluias. Amados, e o interessante é que o Senhor me mostra a época desse evento. Eu entendi que é a época desse evento, porque na primeira revelação eu sou levada a uma cidade dos tempos passados. Eu vejo carruagem com estruturas eletrônicas e sua arquitetura. Eu admiro a arquitetura dessa cidade e como foi construída. Então, eu estava dentro de um carro indo para um determinado lugar e o que me chama a atenção é que vamos passando debaixo de uma ponte e eu admiro a estrutura dessa ponte, porque eu vejo 2 colunas muito sólidas de um cimento diferente do cimento que nós usamos, porque esse cimento ele tinha uma determinada viscosidade, ele era muito mais resistente do que o cimento que nós utilizamos hoje. Então essas colunas nessa ponte me chamavam muita atenção, além da estrutura e da grandeza dessa peça que eles conseguiram colocar aí. Então eu olho para cima na ponte, você sabe que uma ponte passa 2 carros, um do lado tem 2 pistas, mas eles construíram uma ponte enorme de 2 pistas por baixo, passava 2 pistas de carro por baixo e em cima 2 pistas. Amados irmãos, tudo em uma única peça. E eles construíram, eu sabia que isso foi construído fora desse lugar e colocado aí. Por quê? Porque aí eu vejo que a estrutura dos pilares da ponte, que sustenta a ponte, não estavam conectados ou eram construídos juntos, não havia junção desses cimentos. Ele era colocado e chumbado com parafusos muito grandes dos lados. Então isso era o que dava sustentação a essa ponte. Eu ficava muito admirada com eu não sei se saberia dizer se é a tecnologia ou a engenharia, vamos dizer assim, a engenharia que eles usavam, que eles estavam usando. E ficava me perguntando como eles colocaram essa peça tão pesada e tão grande, porque era uma única peça, uma ponte muito grande, em uma única peça, eles colocaram lá em cima e chumbaram ainda com uns parafuso, como se fosse uma espécie de parafuso que sustentava essas pontes. E neste lugar, quando eu olho, eu vejo o tempo que eu estou através das pessoas. Eu vejo que nas ruas está homens. Eu não vejo mulheres aí, eu vejo homens. E os homens que eu vejo caminhando nessas ruas bem medieval, bem antiga, bem do passado, eu vejo que esses homens não usam jeans, eles usam tecido mais social. Eu creio que um algodão, eles usam roupas de algodão, suas roupas sociais, tá? Sua camisa social, calça social, eu acho que era algodão, porque era um tecido mais social, mais leve, e todos estavam usando chapéus negros, e eles caminhavam nesse lugar. Além de ver a tecnologia dos carros deles, eles tinham carruagens, não tinha a tecnologia que nós temos,
mas esses carros andavam sem necessidade de cavalos. Então, amados irmãos, eu vejo que, pelo que eu entendi, eu estava nesse tempo passado e eu entendi através de tudo o que eu vi, que eu estava numa cidade muito antiga que já não existe mais e com uma tecnologia muito antiga que lhes possibilitava ter esse meio de transporte, aviões, e fazer experimentos e trabalhar com ciência também. E depois que eu acordei, depois da última revelação, que eu acordei, eu vi que era como se eu tivesse visto Tartária, ou Tartânia, a cidade de Tartária. Parece que se chama Tartária. Essa foi a palavra que me veio na mente depois quando eu acordei. A cidade de Tartária, que realmente existiu e que eles tinham toda essa tecnologia e tudo através das revelações que Deus me deu. Amém, amados irmãos? Eu não posso inventar as coisas e eu não posso ficar aqui afirmando coisas que um ou outro fala ou coisas que eu escuto. Se o Senhor me traz revelação, me dá sonho, me dá revelação dessas coisas, eu tenho que trazer conforme o Senhor me dá. Porque senão, para o Senhor, eu minto e eu não posso pecar com o Senhor. Compreende? Então, eu tenho um compromisso com o Senhor de não pecar contra Ele. Então, eu tenho que ser verdadeira nos fatos e nas revelações que Ele me mostra, e essa foi uma revelação que Ele me mostrou. Então, daí eu já passei para outra revelação. E a revelação no seguinte: eu estou em casa com meu pai e eu estou deitada por causa do resfriado. E isso foi agora há pouco, porque eu tive uma gripe forte. E realmente eu fiquei durante esses dias deitada para poder recuperar mais rápido. Então esse sonho foi muito no tempo real. Agora eu creio que o Senhor então estava me mostrando esse sonho agora, essa revelação que eu vou contar agora para esse tempo de agora. Eu vejo 2 carros com 2 juntas de boi, um maior, com carro maior e as juntas de boi já maiores e os outros menores e o carro de boi menor. Eles estavam parados esperando para ser carregados. Eu estava na casa do meu pai. Na casa do meu pai, na roça, eu estava ali. E eu olho como eu estava deitada na sala, resfriada, e necessitava descansar. Eu estava deitada e olho pela janela. E quando eu olho pela janela, eu vejo um monte de areia. Eu vejo essas 2 juntas de boi esperando. Eu vejo um monte de areia que não existia ali. E eu vejo que meu esposo está com uma pá na mão. E meu esposo está enchendo esses carros de areia. E quando eu olho essa areia, eu vejo que essa areia não se encontra em lugar nenhum. Porque é uma areia especial, muito fina, muito bonita, na realidade branca, e muito bonita a areia. Então logo que eu vejo essa areia, eu pergunto: de onde saiu essa areia? Por que essa areia veio parar aqui? E outra coisa, eu pergunto, eu falo: essa areia tá ótima para rebocar uma parede, vai ficar lisinha. Isso foi o que eu pensei no sonho. Mas aí o meu esposo está sendo encarregado de encher esses 2 carros. Cada um tinha 2 juntas de boi, total 4 bois cada carro, 8 bois no total. Então o meu esposo, ele vem
aonde eu estou, ele passa aí e me pega algo perto de mim e me diz o seguinte: toma um chá, toma o chá e toma um banho. E fica na cama um pouco mais e descansa. E quando você descansar, você vai recuperar. Mas toma esse banho para você se recuperar. Me dizia para tomar o banho, para poder descansar mais, dormir, me mandava dormir e descansar mais. E ele continuava com esse trabalho. Amados irmãos, nós sabemos que nós já estamos no tempo do fim. E pelo que nós vemos, né, esse último sonho está falando desse tempo agora, desse tempo atual. Estar na casa do meu pai, o meu pai é o meu Deus, ele é o meu pai, amém? Está falando, então, o meu pai, a casa do meu pai, representa a casa do meu Deus, onde eu estava. As juntas de bois, isso também tem um significado bíblico. No entanto, a palavra do Senhor fala sempre das juntas de bois em relação ao boi como sacrifício para o Senhor, em relação a, por exemplo, também a Elias, não, quando Elias vai buscar Eliseu, ele está com as juntas de boi e sacrifica essas juntas de boi para o Senhor. Você vê os bois no carro, no mar de bronze, tá? Para purificação, representando a imagem dos bois, representa as 12 tribos de Israel. Você vê os carros também, você vê uma representação bíblica dos carros no carro de fogo de Elias, né? Então você vê essa revelação com o final do tempo. Mas o que mais me chamou a atenção desse sonho é a areia que meu esposo colocava nesses carros para levar. Porque a areia, quando eu despertei e fui analisar biblicamente sobre esses sonhos e saber se vinha da parte do Senhor ou não, encontrar os versículos, o que relaciona a essa areia tão diferente, tão fina, tão especial, que ia ser levada em carros, né? Relaciono com a areia do mar, que o Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar. Então, como o meu esposo era a representação do esposo que é Cristo, ele que ajuntará todo, ele é que nos levará. Então, essa é a representação. Quando nós estamos, por exemplo, descansando, o Senhor ele está trabalhando, não é? E o que o Senhor, no caso, na representação do meu esposo, me diz é limpeza, purificação, né? E descansar nele. O Senhor quer que nós nos limpemos, quer que nós nos lavemos das nossas más obras, más intenções, maus pensamentos, má intenção, julgamento, fofoca, murmuração. E às vezes murmuramos ou falamos dos demais sem ter atenção, sem entender que realmente estamos fazendo, porque isso tornou um costume na nossa vida. Então, nós devemos preocupar em nos limpar mais, porque o tempo do Senhor de recolher a areia do mar, a descendência de Abraão, chegou. Chegou esse tempo do Senhor carregar a descendência de Abraão, de levar a descendência de Abraão, que é como a areia do mar. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, e levar, glória a Deus, aleluias, por isso, né? Então, amados irmãos, o Senhor quer que nós descansemos nele completamente, que nós entreguemos para ele a nossa vida e descansemos.
E o fato de não descansar é viver preocupado com as coisas desse mundo, com as atividades e tudo mais desse mundo. O Senhor quer que nós entreguemos nossa vida completamente para Ele e descansemos nele. E busquemos essa purificação, essa limpeza em nós, analisar nossos corações. E é o que o Senhor está nos falando há vários tempos, falando através da minha vida. Por quê? O que o Senhor mostra com toda essa revelação, que nesse tempo antigo que nós não conhecemos, que está muito longe de nós, que o único que pode provar sobre esse tempo são os arqueólogos, né? Estudiosos que estão estudando a Terra, encontrando indício de que realmente houve um povo antigo e que tinha uma tecnologia altamente poderosa, e se pergunta por que acabou essa tecnologia e começamos de novo e agora estamos aqui. Mas o Senhor nos mostra através dessa revelação o que realmente houve, né? A contaminação que houve. E em relação ao tempo de hoje, é o que o Senhor nos revela hoje, que há uma abominação tremenda hoje, que não está escrita na história, que não está escrita na Bíblia em relação dos relatos do tempo da graça, porque não tem ninguém escrevendo o que está acontecendo no tempo da graça, mas que realmente isso está acontecendo no nosso tempo e que, como o Senhor revelou, se nós ficarmos um pouco mais nessa terra, não haveria possibilidade de sermos salvos por causa dessa contaminação. Quando ele me mostra a respeito desse sangue e dessa próxima vacina, porque ele diz que irá sair uma próxima medicina, que nós não podemos tomar essa próxima medicina, porque ela vai vir com um sangue que não é nosso, com uma modificação genética. Isso eu entendi nesse sonho. Então, amados irmãos, por mais que às vezes vocês vejam essas revelações e entendam como incrédulo e coloque o pé para trás, assim como eu sempre tive quando se tratava de extraterrestre e alienígena e precisava de uma comprovação bíblica para poder entender se isso é verdadeiro ou não, ore ao Senhor assim como eu orei. E o Senhor me trouxe essas revelações afirmando que realmente existe tudo isso e para o Senhor é uma abominação. Por isso Ele vai nos separar agora e vai fazer essa colheita nesse tempo. Porque se nós ficarmos um tempo mais, nosso sangue não seria o mesmo e não seria santo. Nosso sangue seria totalmente modificado. Amém? Então, isso é o que o Senhor falou, não são minhas palavras, são as palavras que vêm da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que essas revelações vêm do Pai. Estou atenta a Ele, atenta à sua voz, atenta a todas as revelações que Ele me dá. E eu sei que vem da parte dEle, eu tenho essa convicção, por isso que eu compartilho isso da forma que Ele me pediu. Que compartilhasse todas as coisas e todos os sonhos que ele me mostrasse. Em relação à responsabilidade com as coisas que eu comparto com a igreja, compartilho com a igreja, eu sempre oro ao Senhor, eu sempre me consagro, oro ao Senhor, pedindo ao Senhor para guardar os meus sonhos, para impedir que esses sonhos tenham interferências malignas e que sejam contaminados, e que essa palavra que o Senhor venha me compartilhar durante a noite, essas revelações, venha da parte do Senhor e não do inimigo. E sempre estou atenta em relação ao discernimento para saber o que vem da parte do Senhor e o que não vem da parte do Senhor, e tudo eu levo de acordo com a palavra. Se a palavra me confirma essa revelação
que realmente é do Senhor, então eu entrego essa palavra. Amém? Eu tenho que fazer o que o Senhor me manda, eu sou obediente ao Senhor e é o que eu estou fazendo, independente das opiniões que outras pessoas possam ter. Cada um tem a liberdade de ter a opinião que quiser, de acreditar ou não acreditar. Amém? Por isso que o Senhor nos faz nesse último tempo uma separação dos que crê e dos que não crê nas coisas que vêm da parte dele. Amém? E vai manifestar em muitos incredibilidade. Sim, vai manifestar em muitos incredibilidade. E muitos outros não crerão, mas também não deixarão de crer. Deixarão aí porque são prudentes. Então deixarão aí até que o Senhor os revele e pedirão revelação da parte do Senhor, porque são prudentes. São pessoas que não saem julgando imediatamente quando vê uma informação conforme o seu conhecimento. Eles esperam o Senhor manifestar o conhecimento dele na vida deles e a revelação na vida deles, para eles afirmar algo se realmente é certo e vem do Senhor ou não. E são esses tipos de pessoas que o Senhor quer para ele. Pessoas prudentes, pessoas sensatas, pessoas que não pecam julgando, porque pensam que são melhores do que os outros, então julga. Glória a Deus, aleluia. Amado irmão, eu deixo essa revelação em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e os guarde para a glória do Senhor. Amém? Um abraço grande.